Muito bem, boa tarde, né? Sexta-feira, fechando a semana, primeira semana aí de 2023. É uma semana bastante interessante aí, já tivemos até ganhos, né, essa semana. É muito legal mesmo. Mas vamos dar uma olhada, né? Essa aqui é uma imagem muito bonita aí, que eu peguei no Twitter. É, e é lá do Paraná, né? Não diz a região, mas deve ser lá do norte do Paraná. Lindíssima essa soja, né? Como toda a soja está bonita para fora, né? É, no Brasil afora. Muito bem, esse aqui é o preço da soja. Hoje uma recuperação bastante forte no preço da soja, porque a gente está vendo aí o dólar perdeu um valor forte, né? Para ter uma ideia, o Petax fechou com 2,17% de queda. Vamos pôr aqui para a gente dar uma olhadinha. Eu sei que a imagem não fica muito boa, mas 2,17, né? O dólar está caindo 2,09. Ele tinha fechado a 5,40, né? Está fechando a 5,28, está em 5,26, chegou a ficar na mínima de 5,26 bola, né? Então a gente acha que existe aí a possibilidade da gente ver esse dólar realmente se manter lá embaixo, se o governo alinhar aí o papo deles, né, a conversa, parar com esse ruído todo que está acontecendo. Com isso, a bolsa está subindo aqui, 0,76, chegou a subir, né, mais até, e o índice chegou a bater no 110,815, dando ganho total naquela swing trade de índice que eu fiz. O movimento melhorou, né? De manhã estava muito ruim o movimento, mas ainda é um movimento fraco. Mas estamos aí com o F com 3.300 contratos e o H 4.127 contratos caindo de preço, né? O H caindo de preço chegou a cair mais, mas a gente sabe que esses últimos 20 minutos eles acabam empurrando, e faltam 4 minutos para fechar, então acaba empurrando o preço para cima, né? Saída de posição, liquidação, lucro no bolso. Boizinho aí, 317 contratos negociados, o F ficou com força, o G também desacelerou. Soja K com 174 contratos negociados e H com 151, também uma alta expressiva, exatamente porque o dólar desvalorizou muito, né? Encarece comprar soja aqui e eles acabam então comprando soja lá nos Estados Unidos. Então valoriza a bolsa. É uma gangorra, né? Isso é uma gangorra. Então a soja valorizou muito. Petróleo chegou a ganhar força hoje, né? Tá uma valorização bem forte, chegou a tocar nos 80 de novo, voltou para baixo, está em 78 dólares, né, o barril, mas ainda não perdeu a mínima de ontem, né? Mas assim mesmo pesou muito. Milho também pesado, né? Milho está sendo afetado aí pela essa queda forte que a gente vem vendo acontecer no, no trigo. Exatamente, esse aqui é o semanal, vamos pôr isso aqui em diário, é melhor assim para a gente ver no diário, né? E a gente vê que as quedas foram muito fortes, né? Produção do mundo muito grande, né? Muito milho, muito trigo produzido, trigo é um concorrente direto do milho. Então a gente vê que foi uma situação que derrubou bastante aí o preço é, do milho, tá? O trigo caiu bastante e puxou também o milho concorrente direto. Não estão conseguindo se sustentar. As lavouras aqui no Brasil estão muito boas, né? O que a gente pode ver aqui, ó? É, milho, proximidade da chegada da primavera, da primeira safra, né? Desculpa aí. Proximidade da chegada da primeira safra limita negociações. Na verdade, né, as condições estão muito boas, principalmente no Paraná, que é um dos maiores produtores de verão do milho. Em Santa Catarina também, Rio Grande do Sul está sofrendo, aí já estão falando uma quebra de 1 milhão de toneladas aqui só no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, né, a produção está aí entre 26 e 27 milhões de toneladas, isso é bastante importante. Então, no Paraná está muito bem, né, o Deral está comentando, está muito bom, não tem como, né? E o trigo, né, a maior produção de trigo aí que está acontecendo também no mundo e está derrubando os preços, né? A gente tem na Austrália
Os caras estão falando uma produção recorde na Austrália, 42 milhões de toneladas, né? É, então, acima até mesmo das previsões que tinham. A Rússia deve ter o maior recorde de exportação nesse primeiro semestre, com 21,3 milhões de toneladas, fora a quantidade que ele tem. A União Europeia acompanha também, apesar de toda a seca que teve lá, o trigo não acabou sendo prejudicado. Isso, então, traz aí uma realização tanto para a soja quanto para o... Opa! Tanto para o milho quanto para a soja. Tá? A gente tem espaço para ver caindo. Café também caindo bastante, o clima no Brasil é muito positivo e tem aí uma distorção entre produtores e analistas, vamos dizer assim, mas no momento o café, os estoques da ICE já subiram 9.732 sacos, atingindo 830.272 sacas. Isso é bem positivo porque a gente viu ele tendo números muito baixos, né? Jamais vistos na ICE, os estoques extremamente baixos, agora já estão de novo se aproximando a 1 milhão de sacas. Então a gente tem que prestar atenção nessa condição, tá certo? Então café pesado e aqui eu estava comentando em relação a essa distorção de análise, porque todo mundo lá fora está vendo que está chovendo muito bem no café no Brasil. Né? É um dos motivos que derruba os preços. Porém, os produtores falam, mas está chovendo demais, passou do ponto, está abortando flor, né? Ou seja, chove muito, a flor ela não poliniza, porque muita água lava, né? E ela aborta a flor, então não vai ter o fruto, né? Que vai ser o café. Fica uma coisa bastante complicada. Aqui no milho, né, a gente teve aqui uma venda 92,29. Ele ameaçou hoje, né, abrir aqui, ó, abriu aqui foi o fechamento de ontem. Vamos pôr nos 60 minutos aqui, vai ficar bom de ver. Tá? Esse aqui foi o fechamento de ontem, esse aqui já era after, tá? Mas ele abriu aqui com um gapzinho aqui de 0,21, 20 centavos, chegou a bater perto do ponto de venda nosso aqui, devolveu tudo, tá? E tá aí, chegou a bater em 91,36, 16 centavos da nossa primeira parcial. Primeira parcial não, da nossa parcial. Tá? Depois da parcial a gente só tem aqui embaixo. Então nós chegamos aqui, teve uma reação de novo e agora no fechamento aí no finzinho aí parece que pesou um pouco, né? Então esse é o quadro do milho e milho muito parado essa semana, a semana passada essa também no mercado físico, spot, né? Chamado spot, e a gente fica aí na expectativa de a partir de segunda-feira esse ritmo acelerar e ver o que vai acontecer. Mas pela toada que a gente está vendo, tem aí essa condição de que o milho de verão está indo muito bem e o comprador talvez se valha dessa situação para não, é, não aumentar preço, né? Ter um pouco de cautela nas compras aí para ver o que acontece. Tá ok? Bom, o boi, né? O boi, a gente está vendido no boi, chegou também muito perto aí da nossa. Che- Oh, meu Deus do céu, o que ele está fazendo aqui? Ixi, nossa. Né? Chegou a 30 centavos aqui na mínima de hoje, né? Chegou a 30 centavos do nosso primeira parcial também, ganhou força, né? E agora ele está querendo cair, né? Faltam 7 minutos para fechar esse mercado, ele começou a pesar também, mas boi eu vejo exatamente isso, né? Eu vejo o boi pesado ainda, né? Sem um alento aí de consumo interno complicado. Amanhã começa aí as 3 ou 4 semanas, pelo menos três. Não é agora as 3 semanas, né? Mas em fevereiro que a troca, né, do ano lunar da China com muita força, mas inicia amanhã, já começa alguma movimentação pelas notícias que eu vi. Para mim era a primeira, segunda, terceira semana de fevereiro,
mas parece que já agora já inicia alguns movimentos interessantes aí em relação a essa situação do feriado lunar, aí, mudança de ano, né, no horóscopo chinês. Se eu não me engano, nós vamos para o coelho, tá certo? Muito bem. Então, o boi, se não tiver um alento de compra no mercado externo, o mercado interno está sem força e a gente imagina que a oferta de fêmeas traga para baixo. Estamos vendido, objetivo em 278. Vamos ver o que vai acontecer com esse boi. Bom, milho, boi, café, né? Café tem essa venda aqui no semanal, né? Então, não sei, vai dar café no... isso aqui está aberto, não tinha que estar aberto. Ok. O que acontece aqui no café, tá? Ele vai abrir daqui 5 minutos. Esse é o nosso café com leite, deu stop, né? Ele deu uma venda, depois ele deu um stop na compra e depois ele deu um ganho na compra. Paciência, faz parte, né? Mas a probabilidade que a gente enxerga é muito boa, porque os retornos foram bastante altos em relação ao café. Soja, né? Hoje aí teve uma retomada depois de 3 dias de queda forte, é dentro que a gente viu. E o índice, né? O índice no diário, a gente tinha feito aqui, ó, né? Até, eu vou deixar aí nesse momento para a gente ver. A gente tinha feito isso aqui, né? E ele alcançou o objetivo aí depois do payroll, né? O payroll ele foi acima do que esperado, porém as horas trabalhadas e o valor da hora paga diminuíram. Isso aí trouxe um alento ao mercado, levando a bolsa para cima e o dólar para baixo, entre os fatores internos. A gente saiu na compra aqui ontem, né? E hoje chegamos aqui no objetivo final. Então, ontem mesmo já tinha dado a parcial e hoje deu total, ganho total. Então, foram 2 ganhos muito bons, muito interessantes. Vamos ver o que mas não é padrão nosso aqui fazer esse tipo de operação, mas está aí, né? Tá, essa foi muito legal aí. E esses inside bar, apesar do risco-retorno ser apertado, eles têm uma probabilidade de ganho bastante favorável. Tá? Então, acho que com isso, vamos dar uma olhadinha no ouro, né? O ouro também continua bem, bem interessante. Vamos passar isso aqui para o diário, né? Teve um movimento pesado no diário, mas assim mesmo ainda está positivo, né? 0,80 positivo. E no semanal, ele está bem bom também, numa situação bem agradável também esse ouro, tá certo? Bom, as notícias eram essas, né? Isso que eu queria passar para vocês. Adoraria que vocês deixassem um like aí para mim, também desse uma visitada no portal dos commodities, né? Mostrei para vocês como foram os resultados do segundo semestre. Foi o primeiro semestre nosso, mas foi o segundo semestre do ano passado. Então, fiquem à vontade aí, vamos ver o que vem pela frente, tá certo? Um ótimo final de semana para todos e segunda-feira vai ser mais o início de ano no Brasil, onde as coisas começam a aumentar. Na outra semana, aí muita gente está voltando de férias, aumenta mais ainda. E aí na outra semana já é fevereiro, aí já começa a pensar no carnaval, as coisas mudam um pouco. Vamos lá, vamos ver como que vai ficar isso tudo. E então um ótimo final de dia e um ótimo final de semana.